E eu confesso para você que algumas coisas me motivaram a falar de novo sobre um assunto tão recorrente. Eu vou falar sobre ansiedade. E o tema da mensagem é ansiedade persistente. Sabe, uma coisa que eu ouvi esses dias e que me colocou uma pulga atrás da orelha e que de uma certa forma me incomodou bastante. Alguém havia dito que a ansiedade é falta de Deus. A ansiedade é falta de fé. E quando eu ouvi isso, eu me incomodei profundamente e busquei algumas respostas no Senhor. E hoje eu quero dividir com você sobre esse sentimento que assola tanta gente, que destrói tantos sentimentos, que coloca pessoas em cama, que traz desejos de morte. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Diz o seguinte a palavra: sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, ele explicava para os seus. Esse é o retrato do início de uma história. Está deixando claro que sempre Jesus se fazia compreendido, principalmente para aqueles que estavam próximos a ele. Mas aí um cenário totalmente novo aparece na história. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que o barco se enchia d'água. E ele, Jesus, estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não está preocupado que a gente vai morrer? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: acalmem, aquieta-te, mar. E o vento cessou, e houve uma grande calmaria. E Jesus disse: por que vocês ainda estão com medo? Por que vocês ainda não acreditam completamente? Eu lido com pessoas todos os dias. Eu confesso que eu nunca imaginei a proporção das coisas que Deus faria através daquilo que nós estamos fazendo agora, que é pregando o Evangelho de uma maneira simples para todos. E eu jamais imaginaria que um projeto que nasceu em um teto, um lugar de um restaurante, um mezanino de um restaurante, para 30 pessoas, alcançaria milhões de pessoas. E à medida que o tempo passa, algumas coisas ficam ainda mais latentes para nós que estamos nessa ponta pregando. As necessidades ficam ainda mais latentes e a gente consegue olhar pelas reações e pelas perguntas quais são os problemas do nosso tempo, quais são as aflições deste momento da vida da gente. E a pior de todas, a mais recorrente, a mais assustadora, é a ansiedade. Algumas pessoas nós tratamos através das mensagens, mas outras a gente conversa. E quando eu digo tratar, não estou falando da figura médica, estou falando da figura de conselho, de conforto em algum momento, através da palavra. Mas nós, rotineiramente, conversamos com alguém, seja num ambiente rápido, passageiro como o aeroporto, ou às vezes numa mesa de restaurante, sobre o assunto ansiedade. Agora, nessa semana, a gente teve um contato com uma pessoa muito famosa no Brasil, que estava enfrentando crises de ansiedade absurda.
a ponto de parar a carreira, a ponto de desistir de tudo. Eu não estou falando de uma carreira pequena, estou falando de uma carreira gigantesca, de milhares e milhares de pessoas que acompanham e de centenas de famílias que são sustentadas por aquela carreira artística. E aquela pessoa que a gente conhece, todo mundo, eu também, da tela, da internet, forte, imponente, corajosa, parecia um gatinho escondido atrás de uma mesa, parecia um menino, abrindo o coração e dizendo: olha, eu estou com medo, eu estou com crise de pânico, estou com ansiedade, eu acho que eu não consigo mais. E aí eu estou aqui olhando, e eu sei que aquela pessoa acredita em Deus de todo o coração, e que confia no Senhor de verdade. E eu estou aqui olhando para aquilo, sabendo que falar de Deus de novo parece que não vai fazer tanto sentido, porque aquela pessoa já conhece Deus. E na contrapartida, algumas semanas atrás, alguém me diz publicamente: olha, a ansiedade é falta de Deus. Então, peraí, se a ansiedade é falta de Deus, quem conhece Deus e vive o Evangelho jamais terá ansiedade. Se for desta maneira, quem conhece Jesus está imune às dores da vida e jamais vai ficar com medo do amanhã. Se for assim, discípulo, pelo amor de Deus, você não tem o direito de ficar ansioso. Se você ora, você não tem o direito de ficar ansioso. E as pessoas estão colocando isso na gente. A gente chega a se perguntar: mas será que é porque eu não confio em Deus de verdade então? Será que o problema sou eu? E quando não questionamos a existência de Deus, olha, mesmo confiando em Deus, permaneço ansioso, então Deus não existe. E essa é a realidade da vida. Todos nós somos assolados por esse sentimento todos os dias, de ansiedade, de angústia, porque essa é a vida. A questão é: como eu resolvo isso? E aonde eu encontro as respostas que preciso para então acalmar o meu coração e me livrar desse sentimento que me aprisiona? E aí eu vou para a palavra. Irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque tudo aquilo que a gente acha, a Bíblia tem certeza e nos explica, tirando aquilo que a gente acha para colocar verdade no nosso espírito. E quando você tiver qualquer dúvida, deixa eu te dar um conselho: vai para a palavra, vai para a Bíblia Sagrada. A palavra nunca vai te colocar em dúvida, ela vai te trazer paz e certeza. Então, se a dúvida é que a ansiedade é a falta de Deus, a palavra vai me trazer certeza que não. Já começamos bem. A ansiedade não é falta de Deus, a ansiedade não é falta de fé. Vamos começar a treta. Olha, é tanta cobrança que colocar mais uma é difícil. Eu estava conversando com uma garotinha essa semana, e ela me dizia das pressões da vida dela, do tanto de prova que ela tem. Enquanto ela falava, eu comecei a ficar ansioso. Eu desisti do colégio no lugar dela. E eu perguntei para ela: na sua sala muita gente toma medicamento? E ela começou a falar a lista que todo mundo que está na sala dela toma. E são todos adolescentes. E eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Essa é a realidade. Doenças que na nossa geração parecia que não eram reais, quando pelo menos eu era adolescente, hoje são reais. Remédios que nem sequer eu sabia o nome, hoje todo adolescente sabe e toma. Então o problema está começando na base, está chegando na nossa fase e parece que tudo vai de mal a pior. E aqui eu vou para a palavra. A palavra começa com Jesus dando uma ordem para os seus discípulos e todos aqueles que estavam juntos. Vamos para o outro lado. A ordem é simples, e a ordem vem de Jesus. Jesus está dizendo: entrem no barco, comecem a remar, que nós vamos para o outro lado. E assim acontece. Eles entram no barco, e o caminho em direção ao destino que Jesus havia passado começa. E Jesus é maravilhoso. Ele não está muito preocupado com o que vão dizer, porque enquanto todo mundo remava, Jesus está dormindo. Eu sei que a gente às vezes passa batido
nesses exemplos, mas ele era o chefe, irmão. É claro que ele já havia servido muito, e naquele dia não foi diferente. Mas no momento ele está dormindo, e a Bíblia diz que ele está em cima de uma almofada, porque ele não é bobo nem nada. Eu acho fantástico esses detalhes. Ele não só está dormindo, como ele está numa almofada, porque ninguém merece dormir num pau, uma tábua. Não é verdade, irmão? Jesus é inteligente, botou aqui, deu uma coisa arrumadinha, top, e mimiu. Só que olha o detalhe, mais um interessante. Jesus dormiu aonde o barco é controlado, na parte de trás, aonde fica o leme. Jesus dorme ali, uma sonequinha bem top. E aí a Bíblia diz que uma tempestade